A paz de Cristo. Eu sou o presbítero Clóvis. Eu quero mais uma vez trazer ou compartilhar uma reflexão ao seu coração nesse momento. Quero falar sobre preciosos motivos pelo qual devemos orar. A oração é o segredo da vitória. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, percebemos que homens como Daniel, Elias, Moisés, Paulo e Jesus aqui na terra, na condição de homem, eles venceram porque tinham vida de oração. A oração é tão importante que certo homem vai dizer que a oração é a respiração da alma. A oração é tão importante que certo homem vai dizer que a oração é o combustível que move a igreja. A oração é tão fundamental e tão importante, mas às vezes falhamos em orar, que um grande homem de Deus vai dizer que temos mais de 1000 motivos para orar, mas não oramos por nenhum deles. Eu quero aqui, nessa breve reflexão, falar de alguns motivos tão preciosos pelo qual devemos orar. O primeiro motivo precioso pelo qual devemos orar está em 1 Reis, capítulo 17, onde diz a palavra, onde Elias chegou diante do rei Acabe e disse: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ou seja, Elias, ele estava constantemente em comunhão com o Senhor. O primeiro motivo que devemos orar, pelo qual devemos orar, é para ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Oração não é um monólogo, mas um diálogo, onde ouvimos a voz de Deus, onde falamos com Deus e ouvimos a voz do Senhor, onde Deus fala conosco. Será que nós temos comunhão com Deus na oração? Será que nós buscamos a Deus e abrimos o nosso coração para contar aquilo que está acontecendo conosco e para que o Senhor nos mostre a direção e fale conosco? Será que temos tanta intimidade com Deus como Elias possuía, que ao ponto dele falar essa palavra e Deus fechar os céus? Ou como Moisés no capítulo 12 de Números, que ele tinha tanta comunhão com Deus, que Deus falava cara a cara, face a face com ele. Primeiro motivo pelo qual devemos orar é para ter comunhão com Deus. Segundo motivo está em Atos capítulo 12 e versículo 5, onde diz a palavra que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ou seja, devemos orar para que haja livramento, para que o Senhor dê livramento para a igreja, para nossas vidas, para quem amamos. Sim, através da oração, Deus opera livramentos. Pedro iria ser morto, mas a igreja orou. Deus enviou seu anjo e libertou Pedro da prisão. Quantos livramentos tremendos ao longo da história Deus operou através da oração. Deus livra através da oração. Por isso, devemos orar. Mas ainda encontro um terceiro motivo pelo qual devemos orar. Está em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, onde diz a palavra do Senhor que o diabo queria cirandar com a alma de Pedro, mas Jesus rogou ao Pai. Ou seja, devemos orar por intercessão, interceder. A intercessão ou a oração intercessória tem muito poder. Eu estou aqui pela oração intercessória. Quando o inimigo da minha alma, na minha adolescência, apareceu para mim e queria minha alma, queria minha vida, eu nunca me esqueço do que ele disse: eu quero tocar em você, mas não posso, por causa da oração de tua mãe, que é muro de fogo ao seu redor. Estou aqui por causa da oração intercessória. E quantos estão me ouvindo nesse momento que também podem dizer o mesmo? A oração intercessória. Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Abraão intercedeu por Sodoma e por causa da intercessão de Abraão, Ló foi salvo.
Miriam ficou leprosa, mas por causa da intercessão de Moisés, ela foi curada. Deus queria destruir o povo lá no monte, lá no deserto, por causa do bezerro de ouro. Mas por causa da intercessão de Moisés, Deus não destruiu o povo depois do bezerro de ouro. Um anjo estava matando os israelitas no final do segundo livro de Samuel, mas por causa da intercessão de Davi, Deus cessou aquela praga, cessou de matar as pessoas, porque poderosa é a intercessão. Por isso devemos orar pela intercessão. Quarto motivo, devemos orar pela manifestação do poder de Deus. Onde está isso na Bíblia? Está em Atos capítulo 4, versículo 31, onde o Dr. Lucas, que escreveu o livro de Atos, diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Sim, quando a igreja ora, quando o crente, quando o servo de Deus ora, Deus manifesta o seu poder. Deus opera coisas tremendas e maravilhosas. Eu já testemunhei muitas vezes, através da oração, Deus manifestando o seu poder. Não há nada que possa impedir o agir de Deus, mas para isso, muitas vezes, nós temos que orar para Deus estender suas mãos e manifestar o seu poder. Devemos orar, então, pela manifestação do poder de Deus, que destrói toda a obra do inimigo. Quinto motivo, devemos orar pela cura divina. Onde está isso na Bíblia, servo de Deus? Está em Tiago, capítulo 5, versículo 15. Você conhece o texto, onde diz assim: a oração da fé salvará o doente. Eu já testemunhei também pessoas sendo curadas. Certa feita, pela misericórdia de Deus, oramos por um rapaz que estava com câncer e o Senhor curou, porque o Senhor é o médico dos médicos. E se for da sua vontade, Ele cura do câncer, da AIDS e doenças terríveis, porque Ele é o médico dos médicos. E para Ele nada é impossível. E muitas vezes, através da oração, Deus cura, Deus manifesta o seu poder curando de doenças, e às vezes doenças que não têm cura pela medicina. Devemos orar pela cura divina. Sexto motivo, estou falando sobre motivos preciosos pelo qual devemos orar. Sexto motivo pelo qual devemos orar está em Atos capítulo 13 e versículo 2, onde diz a palavra: E servindo eles ao Senhor, orando e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Através da oração, Deus nos dá a direção. Nunca me esqueço aquele testemunho daquele jovem que não era evangélico e queria namorar com uma moça, e ele a pediu em namoro. Ela disse: não, você tem que aceitar a Cristo. E ele aceitou, procurou ela, e ela disse pela segunda vez: não, agora você tem que ser batizado nas águas. Ele passou um tempo, foi batizado nas águas, procurou ela, e ela falou: agora não, agora você tem que ser batizado no Espírito Santo. E ele buscou e recebeu essa promessa tão linda. Aí ele não procurou mais ela, e ela foi procurar ele. E sabe o que ele respondeu para ela? Agora não, agora estou orando e estou buscando a direção de Deus. Sim, devemos orar para Deus dirigir nossas vidas. Sétimo motivo pelo qual devemos orar. Devemos orar para o Senhor revelar aquilo que está oculto. Onde está isso na Bíblia? Está em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, onde Daniel ele ficou 21 dias. Você conhece a passagem? 21 dias orando, buscando a Deus, e Deus revelou aquilo que estava oculto no mundo espiritual. Deus nos traz revelações profundas e ocultas quando nós nos colocamos em oração. Devemos orar para Deus revelar aquilo que está oculto. Oitavo motivo pelo qual devemos orar. Devemos orar por avivamento. Onde está isso? Você conhece o texto, Abacuque 3 e 2, onde o profeta diz: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Se você fizer
estudar e ver os avivamentos que teve na Bíblia e na história eclesiástica, na história da igreja, você vai chegar à conclusão que todos os avivamentos vieram através da oração. Quando a igreja, quando homens de Deus se colocaram de joelho, Deus trouxe grande avivamento. E por fim, o nono motivo pelo qual devemos orar. Tem muito mais. O homem de Deus, se não estou equivocado, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, diz que é mais de 1000 motivos. Mas só fico nos 9 motivos aqui. Mas se você procurar, tem muito mais. Mas o nono motivo pelo qual devemos orar é muito importante. E eu deixei por último. Pela salvação das almas. Paulo vai dizer em Efésios 3:14: por causa disso me ponho de joelhos. Devemos orar para Deus salvar as almas que estão indo para o inferno. Você pode orar, você pode clamar. Há poder na oração. Tiago 5:16 diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus pode salvar, Deus pode libertar. É claro que devemos fazer nossa parte. E uma delas é orar, buscar a presença de Deus. Porque Deus ainda escuta a oração da igreja, ainda responde a oração dos seus servos. Amém? Vamos orar agora? Senhor, todos que ouviram esse vídeo, essa mensagem, onde quer que eles estejam, que sejam tocados agora, porque há poder na oração de um justo. Repreende o mal, repreende as forças do mal, salva, liberta, cura, cumpra a tua vontade, dá direção, Senhor, porque tu és soberano e tu sabes o que é melhor para nós. Entra com providência, manifesta o teu poder. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fico com essa palavra, motivos preciosos pelo qual devemos orar.